Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Andréa Mendonça aqui falando com vocês. Nesse vídeo de hoje eu trago um pouco mais de reflexão do ponto de vista interior individual. Uma pergunta que eu acredito que todos nós seres humanos já fizemos em algum momento da nossa trajetória, da nossa história ou da nossa passagem pelo planeta Terra, que seria: quem sou eu e por que estou aqui? Essa pergunta clássica eu acredito que todos nós já fizemos, e aqueles que ainda não fizeram em algum momento farão. Se eles não fazem verbalizando, em algum momento interiormente, em silêncio aqui, todos nós nos fazemos essa pergunta: quem sou eu? O que exatamente eu estou fazendo aqui? Afinal de contas, qual é o real sentido disso tudo? Então, esse é um dos questionamentos, não é? Essa é uma das reflexões que nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto aqui hoje. Eu, particularmente, me faço essa pergunta ou me vejo às voltas com esse tema desde que eu era muito pequenininha. Eu me lembro que eu tinha os meus questionamentos, querendo saber o que exatamente eu estou fazendo aqui, quem sou eu, afinal, né? Às vezes não me identificava exatamente com essa forma. Na minha infância eu me identificava com outras formas e era tudo muito complexo. E eu me lembro, eu olhava assim para a lua, para o céu, e eu falava: por quê? Qual é o real sentido, né, disso tudo? E eu queria entender e eu continuo fazendo essas perguntas, mas hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto com um olhar um pouco mais humanos, com um olhar para despertar, melhor dizendo, esse nosso lado mais humano, ok? Antes de ir direto ao assunto, eu vou pedir para que, se você não é inscrito ou inscrita ainda aqui no canal, por favor, se inscreva, curta o vídeo, compartilhe pelo menos com um amigo, deixe seus comentários, me fale sobre essa sua visão, esse seu ponto em relação a esse assunto, se você já se fez essa pergunta, se você tem uma resposta que te convence ou que te deixa tranquilo ou tranquila, se você ainda tem essas inquietações, gostaria de entender muito mais, então deixe os seus comentários, ok? Não se esqueça também de checar na descrição do vídeo, que eu deixo sempre para você saber um pouco mais sobre o meu trabalho. Visite lá o site, veja lá os blogs, visite lá, veja cada ponto lá, cada parte onde tem lá os meus trabalhos, serviços e produtos. Você pode acessar lá e ter muito mais informações sobre tudo o que eu passo aqui e, obviamente, sobre cursos, sobre produtos relacionados, guias, e-books, para você ter muito mais conhecimento, para você adquirir muito mais informação e despertar para um outro nível de consciência. Lembrando que o assunto recorrente aqui nesse canal obviamente, sempre trago dicas e assuntos para que a gente desperte realmente para um outro nível de consciência, porque esse, acredito eu, que é um dos reais motivos que nós estamos aqui nessa viagem que se chama vida, ok? Então, muito bem, gente. Voltando aqui ao assunto. Quem sou eu e qual o real sentido, né, da nossa existência e o que nós estamos fazendo aqui? Bom, eu vou trazer aqui para vocês a reflexão do ponto de vista, para a gente dar um apanhado geral nas coisas que acontecem no mundo. E aí nós vamos entender um pouquinho que cada um de nós teremos essa resposta no final dessa reflexão, ok? Então imagine esse cenário onde a gente olha em volta e a gente percebe uma grande falta de consciência, uma grande falta de essa desigualdade, né, que a gente vê em todos os lados, essa escassez que a gente olha em alguns lugares fartos, em outros lugares pessoas passando fome, faltando o básico, a falta de amor no mundo, não é? Então, se a gente for olhar não tão distante de nós, às vezes do nosso lado, nós percebemos atitudes dos nossos semelhantes, dos nossos irmãos, com uma tremenda falta de amor, com uma tremenda falta de respeito pelo outro. Essa desconexão de si mesmo, essa desconexão dessa extensão do outro, quando eu não tenho esse entendimento, né, que eu sou, o outro é parte de mim e eu sou parte do outro, então tem uma desconexão, uma total perda de uma realidade ou de uma maturidade, não é? Então, por isso, ficamos desconectados
com esse grande corpo. E essa falta de compaixão, essa falta de respeito, essa falta de amor pelo outro, isso nos leva para essa reflexão. Se nós tivéssemos despertado, ou se nós tivéssemos a real compreensão, ou tivéssemos despertado e saíssemos dessa ignorância no qual nós nos encontramos, o mundo seria um lugar muito mais equilibrado e acessível para todas as formas, para todos os formatos e formas de ser, muito mais seguro, de forma muito mais consciente. Só que quando nós não fazemos as reais perguntas, as perguntas básicas, não é? Imaginem vocês como é que pode um ser humano passar por uma vida, passar uma trajetória de uma vida, às vezes de décadas e décadas, e nunca se fazer perguntas básicas, ou até mesmo alguns de nós, quando nós fazemos essas perguntas básicas, nós somos taxados como loucos ou como totalmente fora da realidade, não é? Então são perguntas básicas que vão fazer com que a gente busque essas respostas para saber qual é o real sentido, né, da nossa existência, o que exatamente eu estou fazendo aqui, quem exatamente sou eu, não é? Às vezes, quando eu me olho no espelho e faço essas perguntas, quem exatamente é esse ser, além dessa forma física aqui, né, da matéria densa, quem é esse ser além? Quais são os anseios desse ser além dessa forma, não é? Quais são os sonhos ou as tendências desse ser que está animando aqui esse corpo? E qual é o real sentido da trajetória desse ser, dessa energia que está aqui animando esse corpo ao longo dessa trajetória ou por algumas décadas? Então, quando a gente se faz essas perguntas básicas para qualquer ser humano, essas perguntas elas nos levam geralmente para um lugar de inquietação, onde nós vamos sim querer encontrar essas respostas. E eu diria para vocês que muitas coisas na vida nós não precisamos realmente buscar um entendimento mais aprofundado, porque eu percebo que existe uma inteligência aqui, uma parte consciente que já sabe essas respostas, que já sabe as respostas de tudo. Mas quando nós, de forma consciente, vamos despertando, e esse eu acredito que é um dos reais motivos que nós estamos animando um corpo, vivendo uma vida humana, é para que a gente desperte para algo além desse entendimento, para que a gente adquira uma certa maturidade, para que a gente comece a enxergar essa experiência, não é? Ou essa viagem por esse período que nós vamos passar, que cada um tem uma fase, uma época, uma quantidade de tempo cronológico aqui no planeta Terra, e cada um vai desenvolver de acordo com a sua maturidade, de acordo com a sua curiosidade, de acordo com esse despertar. Então, por algum motivo, nós estamos vivendo uma vida humana. Então, se nós começamos a perceber que na maioria das vezes nós estamos passando pela nossa experiência humana e estamos saindo dessa experiência com aquela sensação de vazio, não é? De uma existência errada ou procurando quem é o culpado, quem causou, quem deixou de causar e por que nós vivemos de determinadas formas, ou porque não conquistamos, ou porque não materializamos, ou porque não realizamos, ou porque alguns realizam, materializam e outros não, não é? Então buscamos respostas muito mais para as questões físicas e esquecemos dessas reais buscas, dessas reais perguntas que nós deveríamos nos fazer ao longo da nossa trajetória. Porque aí sim, de acordo com o despertar individual de cada um, se nós percebêssemos que nós estamos aqui, que a nossa existência, ela realmente é para algo muito grandioso, por um motivo realmente muito importante, eu acredito que nós iríamos olhar para os nossos semelhantes, para os nossos seres semelhantes, com um olhar totalmente diferenciado, inclusive para a nossa própria vida, para a nossa própria realidade. Nós iríamos querer viver a vida, aproveitar a vida, desfrutar, celebrar a vida com um outro olhar, não é?
sabendo que nós estamos tendo uma oportunidade única de experienciar momentos, situações, lugares, pessoas, porque isso aqui é único. Nós não vamos viver isso outra vez exatamente igual. Essas experiências são únicas. Aquilo que eu vivia 1 minuto atrás, isso não viverei mais, isso foi único. Então, realmente, nós iríamos perceber a vida por um outro ângulo. Então, essa reflexão, essas respostas nós realmente não temos. Mas quando nós fazemos essas perguntas, nós realmente começamos a perceber tudo isso que nós somos com um olhar de uma certa curiosidade agora. E sim, queremos cada vez mais aproveitar cada minuto, cada segundo, porque sabemos que a vida é breve e que todos esses minutos e momentos e experiências são únicos. Agradeceríamos muito mais cada experiência, cada situação, cada pessoa, cada aprendizado, porque por algum motivo nós experienciamos situações, nos encontramos, nos relacionamos com pessoas, e cada uma dessas relações ou desses encontros ou desses momentos, eles vão agregar algum valor, com certeza, na nossa trajetória. Então, essa reflexão aqui, se você não fez ainda essa pergunta, eu acredito que você fará em algum momento da sua vida, fica aqui a reflexão. Se você tem aí alguma percepção, alguma resposta, se você entende ou realmente acredita que nós estamos aqui sim por algum motivo muito maior, não é? Além da nossa compreensão. Obviamente que a nossa essência, a nossa alma, ela tem essas respostas, mas a nossa individualidade, enquanto personalidade humana, nós deveríamos nos interessarmos muito mais por, pelo menos, nos familiarizarmos com essas perguntas, ok, meus amores? Então fica aqui a reflexão para você pensar um pouquinho mais aí. Não se esqueça de deixar aqui na descrição do vídeo comentários, falar um pouco sobre o que você acha sobre isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, boa reflexão aí para você. Até lá, a gente se vê.